Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo sonoro bem diferente. A música feita por inteligência artificial. Será que uma nova fronteira para criar ou só barulho digital mesmo? Pois é, uma discussão super atual, né? Exato. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando uma análise, o título é A Música da IA, Inspiração ou Ruído? Ela investigou bem esse fenômeno, sabe? Inclusive uns experimentos lá da rádio Pittsburgh Tech. O nosso objetivo aqui é tentar entender o potencial da IA, assim como ferramenta para compor, para inspirar e até para bagunçar um pouco os gêneros musicais que a gente conhece. Essa parte de bagunçar é interessante. Muito. E já começando por aí, tem exemplos que, olha, desafiam a lógica. Uns canais no YouTube fazendo umas misturas tipo Metallica com Sade em 1994. Ou, sei lá, Radiohead tocando Djavan só que num ritmo de trip-hop argentino. Nossa, que mistura, hein? Totalmente. Aquele eletrônico mais lento, atmosférico. E o mais doido é que funciona. De algum jeito, essas combinações que não fazem sentido, elas soam bem. Sim, e acho que esse é um ponto-chave que a análise traz. A IA não está só imitando, sabe? Ela parece ter uma compreensão, assim, mais profunda dos estilos, consegue gerar faixas inteiras com arranjo, mixagem. É mesmo? O texto cita um exemplo ótimo. Alguém pede pra IA, tipo, black metal com vocal tibetano, umas escalas meio arábicas e aquele groove gent. Gent. Aquele do metal moderno, mais quebrado, né? Isso, esse mesmo. E a IA devolve perguntando coisa técnica. Ah, legal, quantos BPMs você quer com ou sem citar? É quase humano. Chega a ser meio surreal essa interação. Surreal, com certeza. Mas a análise também coloca um pé no freio, né? Aponta uma limitação que é crucial. A tal da alma. A alma. A IA não sente, tipo, o frio na barriga antes de entrar no palco, sabe? Ou aquela vibração de um improviso que rola ali na hora entre a banda. Ou mesmo a dor, né? Aquela dor que vira música quando se perde alguém. Falta essa coisa humana que não dá para transferir. Exato. Essa é a diferença fundamental. Não tem vivência, né? Mas olha, mesmo sem essa emoção própria, a análise argumenta que a IA funciona como uma ferramenta catalisadora muito potente. Como assim? Para destravar a criatividade, sabe? Dar umas ideias inesperadas, uns esboços que o músico pode pegar e trabalhar em cima. A ideia central ali é forte. A IA não substitui, ela amplifica. Amplifica. Gostei disso. Funciona como uma parceira para experimentar, então. Exatamente. Uma parceira bem ousada, aliás. Vê nas experimentações que a análise cita. A IA parece não ter medo de misturar coisas que talvez um músico pensasse 2, 3 vezes antes de juntar. Tipo o quê? Coisas como metal com canto lírico e umas batidas indianas por baixo. Ou então um samba funk, mas com sintetizador árabe e aquela batida de trap. Ou até, olha só, doom gospel, aquele som bem lento, pesado, com letra baseada em Camões. Doom gospel com Camões. Uau! Pois é, e o texto diz que, às vezes, essas maluquices acertam em cheio, fica bom mesmo. É interessante pensar nisso como, talvez, uma evolução natural, né? Existe um paralelo histórico que a análise faz. Qual? Com outras tecnologias que, quando surgiram, também causaram estranhamento. Pensa nas DAWs, por exemplo, os softwares de gravação que hoje são padrão. Sim, o estúdio no computador. Isso, ou o autotune, que foi super criticado, ou os primeiros sintetizadores. Muita gente torceu o nariz no começo, mas hoje são ferramentas básicas no estúdio. A IA seria, assim, mais uma cor nessa paleta de sons, entende? Uma ferramenta nova para a imaginação. Faz sentido essa comparação. E para deixar isso mais concreto, a tal rádio Pittsburgh Tech, que a análise menciona, está tocando os exemplos disso. Ah, é? Que tipo de som? Tem lá, por exemplo, um metal gótico cuja letra foi feita por IA, baseada em Fernando Pessoa. Tem também o forró eletrônico, mas com uma voz robótica tentando imitar o Tim Maia. Forró eletrônico com Tim Maia robô. Essa eu queria ouvir. Né? E tem uma faixa instrumental que achei o nome genial. 404 Not Found. A descrição é tipo um apocalipse dançante feito em JavaScript. Genial mesmo. Mostra bem a filosofia deles que a análise cita. Não ter medo do erro, do bug, mas usar isso na música.
Uma abordagem bem criativa para o erro. Então, resumindo um pouco, o que parece é que a IA está chegando não para tomar o lugar do músico, mas para ser uma colaboradora. Uma ferramenta que pode empurrar a criatividade para lugares novos, desafiar o que a gente entende como gênero musical. Exato. E o que é fascinante nisso tudo são as perguntas que surgem, né? A gente começa a questionar coisas importantes. Tipo, Bom, a questão da autoria, por exemplo. Quem é o autor de uma música feita com IA? O humano que deu o comando? A IA? Os dois? E como isso muda o processo criativo em si? E talvez o mais profundo, como a gente vai definir o que é música daqui para frente, com as máquinas participando tão ativamente? são questões enormes mesmo. E isso deixa a gente pensando, né? Fica aqui uma provocação final. Se a IA já consegue criar essas misturas tão complexas a partir de comandos simples, que tipo de universos sonoros, que combinações que a gente nem imagina podem surgir agora? Parece que o limite é só a nossa imaginação e uma caixa de texto para descrever a ideia.